Abracadabra. O poder das palavras. Antes de desvendar a possível origem dessa palavra mágica, abracadabra, gostaria de fazer um simples, mas importante exercício. Eu vou falar algumas palavras e gostaria que vocês observassem o efeito em seu corpo dessas palavras. Você pode escutar as palavras de olhos abertos ou fechados, como achar melhor. Quero que observem qual a reação natural que essas palavras te causam. Estão prontos? Feio, chato, triste, fraco, falência, medo, culpa, solidão, depressão, raiva, ódio. Bom, tá bom, né? Chega. Posso afirmar que não está te fazendo bem escutar essas palavras. Agora a próxima etapa do exercício. Novamente quero que escutem as palavras e observem as reações. Felicidade, força, beleza, amor, sucesso, liberdade, confiança, fácil, leve, agradável. Estão sentindo melhor? Tenho certeza que sim. Este simples exercício nos alerta do poder das palavras. E não estou falando nem da questão espiritual ainda. Fisicamente, vocês puderam ver a diferença que faz palavras boas e palavras não boas. Já está perfeito? Não, é até interessante. Depois, se vocês quiserem ver, tem muita coisa na internet, muitas pesquisas científicas foram feitas, até com tomografia, etc. O efeito que isso faz no cérebro, no coração, no corpo, das palavras positivas ou negativas que nós escutamos ou falamos. Então, isso é algo que a ciência já está comprovando, mas a Torá já fala isso há milênios. E hoje nós vamos ver algo muito mais profundo do poder das palavras. O judaísmo não acredita em liberdade de expressão. O que quer dizer liberdade de expressão? Eu falo o que eu bem quiser. Não é bem assim. Tem falas que é proibido. É proibido falar lashon hará. É proibido falar mal do outro. É proibido fofoca, erhilut, motzi shamra. Tem inúmeras leis para eu cuidar da minha boca. E essa sensibilidade vem justamente pela força enorme que as palavras têm. Uma vez o Baal Shem Tov, ele observou uma briga de duas pessoas na sinagoga. Baal Shem Tov, falou do Hassidismo, Mezhebush, Ucrânia, cerca de 300 anos atrás. Ele viu uma briga, presenciou uma briga. E um falou para o outro, essa era a briga da época, o xingamento da época, falou: eu vou te cortar igual um peixe. Essa foi a expressão que um falou para o outro. E o Baal Shem Tov escutou isso, falou: para tudo. Todo mundo senta aqui, fez uma roda, pediu para todo mundo dar as mãos. Ele estava no centro, ele deu a mão para o aluno da direita, o aluno da esquerda, fecharam um circuito energético. E de repente, eles começam a ver cenas, começam a escutar gritos, e eles viram literalmente um despedaçando o outro como se fosse um peixe. Aquilo que ele ameaçou com palavras, o Baal Shem Tov levou eles para um plano mais elevado, uma viagem espiritual, para eles enxergarem que não é simplesmente palavras. Saiba que o que você falou para o teu colega, você causou espiritualmente. E isso teve um impacto muito forte na vida dessas pessoas. Isso é relatado no Ayom Yom, um livro de pequenos ensinamentos do Rebbe. Ele traz essa história da força que tem as palavras. Só que tem uma regra. Tudo o que acontece no campo negativo, quando é no campo positivo, é muito mais forte. Então, se você falar mal do outro faz mal, você realmente, efetivamente, você prejudica o outro, imagine quando a gente fala bem do outro. E hoje eu não vou falar do efeito que faz para outra pessoa. Vou falar o que faz para nós mesmos.
Então, quando eu falo mal de alguém, eu estou prejudicando aquela pessoa. Mas não somente, estou prejudicando a mim mesmo. Quando eu falo bem do outro, ou de coisas, ou da vida, eu não estou fazendo bem apenas para os outros, eu estou fazendo bem para mim mesmo. O poder das palavras, ele é bastante estudado na Torá, mas mais especificamente dentro da Kabbalah do Hassidismo. Então nós começamos a falar semana passada da importância e de como ser otimista, e hoje nós vamos ver mais um processo que vai me ajudar nesse sentimento positivo e nessa energia que traz bons momentos. Isso depende também não só do meu pensamento, mas depende também da minha fala e obviamente da ação. Tem um livro inteiro de Hassidut, um ano inteiro, Tafreish Nun Tet, que é o quinto Rebbe, ele analisou a força da fala. Nas Estivot, a gente costuma estudar esse livro, e lá ele diz que a origem da fala, espiritualmente falando, a origem da fala é acima inclusive do que o pensamento. Tem uma origem da fala muito elevada. E a fala, ela engrandece, ela fortifica um sentimento. Então ele traz um exemplo. Quando você está muito nervoso, se você começa a falar, aquele nervosismo explode, aquela raiva, ela fica muito mais forte. Quando você tem um sentimento de amor pela outra pessoa, quando você começa a falar palavras de carinho, isso fortalece a relação entre as pessoas. Quando você entendeu algo, mas você tem que explicar para o outro, você entende muito melhor. Então ele elabora bastante, fala também da raiz espiritual da fala, etc., que isso ajuda a fortificar o sentimento. Portanto, se é negativo, você se controla para falar, que nem aquelas dicas que a gente conhece, você está com raiva de alguém, quer falar, então engole uma água, espera 10 segundos ou mais, só não falar já ajuda. Agora, no campo positivo, falar ajuda positivamente. A Kabbalah diz mais do que isso. Não só que as palavras expressam um sentimento, as palavras causam mudanças na pessoa e no mundo. Vamos pegar no campo negativo, para a gente comparar com o positivo e ver que o positivo é muito mais forte. Quando alguém fala Lashon Hara, o que significa Lashon Hara? A definição de Lashon Hara é falar verdade. Se eu falo mentira, é Motzi Shemra. Estou falando verdade. Lashon Hara é proibido falar verdade do outro. Certo? Então, só para deixar no contexto. Quando eu falo do outro, eu prejudico no mínimo 3 pessoas. A mim, quem está escutando e de quem eu estou falando. Qual que é a culpa dele? O que ele tem culpa que eu estou falando dele? Às vezes, coitado, não fez nada. Na prática, tem culpa ou não tem culpa? Existe uma força nas palavras. Elas fazem mal para mim, fazem mal para quem está escutando. Quer dizer, nós dois podemos ter a opção de não fazer. Eu posso parar de falar e o outro pode parar de escutar. O Hafetz Haim, que escreveu o famoso livro Shmirat HaLashon, é dito que ele adormecia quando alguém fala Lashon Hara. Ele treinou o corpo dele, que no ouvido dele não entra Lashon Hara. Ele adormecia, tudo bem, é o nível de um tzadik. Mas nós podemos falar, desculpa, não quero escutar. Eu tenho essa opção. Agora, de quem eu estou falando, ele não tem opção nenhuma. Mas ele está sendo prejudicado quando eu estou falando dele. Só que a gente não quer falar do negativo, a gente quer falar do positivo. Quando eu falo bem de alguém, eu estou ajudando aquela pessoa. Então, às vezes, você vê uma situação ruim. Você vê alguém com um problema. Qual que é a tendência humana? Apontar o erro e comentar com os outros. Se eu realmente me importo com aquela pessoa, eu tenho que falar bem daquela pessoa. Quanto mais eu falar bem, eu vou ajudar aquela pessoa. Mas ele não precisa nem estar sabendo. Então, falar, tem que tomar cuidado, porque falar bem de alguém na frente de alguém que não gosta daquela pessoa, isso já se torna Lashon Hara. Avak Lashon Hara, etc. Então, falar bem para a própria pessoa. Falar,
eu vejo que você é muito capaz. Eu vejo que você tem condições de tal coisa. Então, essa mais do que motivação. No mundo a gente escuta a ideia de motivar alguém, mas é mais do que motivação. As próprias palavras positivas fazem surgir um potencial latente. Então você fala, você é uma pessoa que eu vejo que você é muito generosa. Só falar isso, você faz a generosidade que às vezes está oculta naquela pessoa, sair para fora. E se alguém te pedir opinião sobre um terceiro e você dá uma então aí vai entrar nas leis de Lashon Hara, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Tem casos que eu sou obrigado a falar. Isso daqui a gente já deu essa vez uma aula, podemos dar novamente, mas aí já é mais extenso. Tem que estudar. Tem aquele livro inteiro, Shmirat HaLashon, tem que estudar o que pode falar e o que não pode falar. Não é que falar bem está liberado, assim. O quê? Não é que você falar bem de outro está liberado, você tem que ter um critério. Isso que eu disse. Se falar bem do outro vai levar a Lashon Hara, não posso. Então tem que ser... É melhor você não falar para terceiros, falar para a pessoa. Falar as virtudes dela. Algo que está muito na moda hoje em dia, que é você falar palavras positivas, evitar ao máximo falar palavras negativas. Isso surge da Torá, há milênios. Nós passamos agora há pouco na Parashá de Noah, está escrito que Hashem falou para Noé para ele trazer os animais para a arca. Quantos animais? Falou 7 pares do animal kasher e 2 do... Então ele falou 2 do puro, 2 dos animais puros, 7 dos animais puros e 2 dos animais não puros. Agora em hebraico, você tem uma palavra para não puro, impuro, tamé. Em vez de falar tamé, falou eneina teorá. Em vez de falar tmeá, falou eneina teorá. A gente sabe que a Torá ela é exata. A Torá não joga palavras fora, letras fora. Às vezes, para você aprender uma coisa, aprende de uma letrinha, ou um pontinho numa letrinha. A Torá aqui colocou 8 letras a mais, porque vale a pena. Para não falar a palavra impura, a Torá falou não pura. E é isso que a Torá nos ensina, como nós devemos tratar a vida e, obviamente, as pessoas. Não falar palavras negativas. Eu vi hoje um vídeo de um rabino em Israel que ele contou que o diretor-chefe do Tel HaShomer, o hospital em Israel, ele teve com o Rebbe falou para ele, não acho bom esse nome, Beit Holim, Casa dos Doentes. Imagina, a pessoa precisa agora se recuperar, para onde você vai? Para a Casa dos Doentes. Parece que é o último estágio antes da morte. O que é Casa dos Doentes? Eu acho que deveria chamar Beit Refuá. As pessoas lá não vão para ficar doentes, vão lá para ficar curados. Então tem que ser a Casa da Cura. O Tel HaShomer trocou o nome, pela orientação do Rebbe, e seguindo ele, todos os hospitais em Israel trocaram. Então hoje em Israel, todos os hospitais chamam Beit Refuá, e não só os hospitais. Antigamente, um sistema de seguro, saúde, era chamado Kupat Cholim. Mudou para Merkaz Refi, para centro de cura. Então, isso daqui foi no mérito do Rebbe, que ele falou para um diretor, Tel HaShomer, ele escutou e todos trocaram. Fala. No Brasil chama-se casa de saúde por conta disso. É uma tendência hoje mundial, mas quando o Rebbe instituiu, talvez isso daqui acordou as pessoas. Mas o Rebbe ele ia muito mais além. O Rebbe não gostava da palavra deadline. Você tem um limite para entregar um trabalho, mas deadline quer dizer a linha da morte. Então, falou, tem que ser due date. Due date é igual que a gente fala que vai ser o parto. Então, nascimento. Em vez de falar de morte, falar de... Então, às vezes são pequenas coisinhas. Uma coisa interessante que uma vez quem conhece lá o 770, você tem o original, que é a casinha, e depois você tem a sinagoga grande, onde a gente reza hoje, ela era um porão, vamos chamar assim. Então você tem que descer as escadas, é embaixo. Então alguém mencionou para o Rebbe, unten, quer dizer, lá embaixo. E o Rebbe falou, a gente não fala assim numa sinagoga, embaixo. Então, mesmo que era a forma de se expressar. Então, para o Rebbe, cada palavra era exata. E uma coisa muito forte que ficou marcado na vida, eu li o relato dessa pessoa, esse soldado.
Existe cemitério também, Beit HaChaim. A gente chama de Beit HaChaim. Isso daqui é uma coisa judaica, sempre se chama, não é Beit HaKvarot, não é na casa dos túmulos, é Beit HaChaim, a casa da vida. A vida eterna. Uma vez existe um projeto muito bonito do Rabat em Israel, que eles levam os soldados feridos por guerra, terrorismo, etc. Eles levam para Nova York uma vez por ano, um grupo de soldados. E eu li um relato de um soldado que ficou muito tocado, que ele foi para lá e ele estava deprimido, imagina só. Alguém que fez tudo o que fez por Israel, mas de repente ele estava sem pernas, não lembro os detalhes, mas ele andava de cadeira de roda e não tinha pernas, e está ferido, está bem mal. E ele está numa depressão profunda. E ele conta a experiência que ele teve com o Rebbe. O Rebbe, a primeira coisa, pediu para todo mundo sair. Então, era lá embaixo, na sinagoga, era só para os soldados. Para o Rebbe conversar com eles. O Rebbe falou o seguinte: eu vou dar uma de judeu. Falou, judeu gosta de comentar em tudo. O Rebbe falou isso. Falou, eu não gosto desse nome. O nome que me apresentaram é Nechei Tzal. Como chama isso? Aleijados? Não. Nechei. Os deficientes. Os deficientes do exército. Falou, não gostei desse nome. Eu sugiro, como judeu, bom judeu, sempre tem uma boa sugestão, então eu sugiro mudar esse nome para chamar Metsuyanei Tzal, os maravilhosos, os incríveis do exército, os excelentes do exército de Israel. E o Rebbe falou, eu queria agradecer a cada um de vocês pela nobre atitude de vocês, de entregar a vida, às vezes entregar parte do corpo, em nome de proteger a nossa terra e o nosso povo. E o Rebbe passou para cada um, dando $1 e falando, agradecendo cada um deles. E aí esse homem, ele conta, ele fala, aquela palavra que o Rebbe chegou, olhou nos meus olhos e falou, thank you. Obrigado. Falou, isso para mim mudou tudo. Ele conta depois como a vida dele mudou por esse agradecimento. Então você vê, às vezes, uma palavra. Não é alguém de agora, tá, obrigado. Você falou de qualquer jeito. Agora parar e ter aquela concentração. Obrigado por tudo. Obrigado por você ser quem você é. Qualquer coisa assim de coração, isso pode mudar a vida de alguém. Mas esta foi a ideia de não usar palavras ruins, usar palavras boas. Isso tudo vem da Parashá de Noach. Até é interessante uma coisa, se você olhar na Torá, tem outros lugares que está escrito Tmeá, impuro. Qual que é a diferença? Aqui, em Noach, escreveu não puro, mas outros lugares da Torá está escrito impuro. Isso é uma coisa muito importante da gente saber. Tomar cuidado. Quando é algo que é lei, algo que nós não podemos nos confundir, você não pode dar meias palavras. Esse animal é impuro, você não pode comer. Então, quando você está falando de alahá, de lei, você tem que falar. É impuro, ponto. Não tem o que fazer. Agora, quando você está contando uma história, e Noach trouxe os animais, eu não vou comer aqueles animais, é uma história. Aí sim, eu devo fazer de tudo para usar palavras positivas. Fala. Você está falando de palavras positivas, tudo bem, mas a Torá fala alguma coisa da maneira como fala, o tom de voz, porque isso também é paralelo às palavras positivas, o tom de voz. Perfeito. Vamos. Também ajuda a. Porque às vezes você pode ter que falar palavras positivas, mas às vezes a pessoa tem um tom de voz. Vamos chegar lá. Então, palavras é o começo, depois tem um meio de comunicação. Comunicação também é uma arte que deve ser estudada e treinada. Uma outra coisa interessante que a gente tem no Talmud, como que o Talmud ele chama uma pessoa cega? Alguém sabe? Obrigado. Alguém cego, o Talmud chama de Sagei Nahor. Sagei Nahor, em aramaico, significa muita luz. Então você fala, por que ele não enxerga? Porque ele enxerga muito. Ele tem muita luz e por isso ele não enxerga.
Mas aí parece um pouco, você está gozando dele. Você fala para ele, né? Não, sabe por que você não enxerga? Porque você tem muita luz. Parece que não é legal. Se você não quer tocar no assunto, então não toca também de uma forma pejorativa. Na verdade, nós estamos falando da realidade. Como que funciona a visão? Alguém que Deus nos livre cego, ele não perdeu o poder da visão da alma. Ele perdeu o que a gente chama é o recipiente, é o veículo para ele poder enxergar. E realmente o Talmud diz, assim explicado, que quando tem muita luz, o que acontece quando você olha para o sol no meio-dia? De repente fica preto, certo? Fica preto. Por que fica preto? Porque tem pouca luz ou porque tem muita luz? Porque tem muita luz. Então alguém cego significa que ele tem muita luz, que a retina, não sei qual parte do olho, não aguenta e de repente ele não enxerga. Talvez esse conhecimento possa ajudar também a medicina a chegar em alguma cura ou algum alívio, mas este é o conceito. Quando tem muita luz e pouco veículo para poder absorver essa luz, então ele acaba não enxergando, ele se torna cego. Assim também, às vezes alguém que enlouquece é por muita informação, é por muita inteligência. Então, na realidade, nós não estamos gozando da pessoa, nós estamos falando a realidade e mostrando uma palavra bonita. Então, a gente não quer falar que ele é cego, a gente fala que ele tem muita luz. E na própria expressão que a gente vai querer falar, a gente fala alguém não vivo, em vez de falar morto. Assim por diante. Então, a gente tenta usar ao máximo palavras positivas, que como nós vimos no primeiro exercício que a gente fez na aula, que realmente faz a diferença no nosso sentimento. Então não é só uma brincadeirinha, faz diferença. Portanto, nós vimos que as palavras, elas são poderosas. Além de expressar os sentimentos, as palavras, elas fazem a diferença. E talvez aqui a gente pode chegar no que nós falamos, qual que é a origem dessa palavra abracadabra. Bom, provavelmente vocês vão ver em outros livros, vai ter outras fontes, mas muito provável a origem é abraquedabra, que em aramaico significa abra, vai ser criado kedabra, quando você fala. Dibur, dabra, em aramaico, cria as coisas. Então, falar, vou te criar, fazer alguma coisa, o que significa isso? O mundo foi criado, é criado através das palavras. Nós falamos um pouquinho na semana passada, as palavras são os tijolos que criam o mundo, ou cada coisa. É interessante que em hebraico, como falar algo, um objeto? Davar. Madavar, davar, dibur, bem junto. Algo é criado através, o davar é criado através do dibur. Tudo no mundo é criado com a fala divina. Então, às vezes, alguém com mais força, ele fala umas palavras, ele consegue mudar esse código. Então, talvez aí surgiu essa origem de abracadabra, eu vou falar uma outra palavra, quem tem capacidade, e eu vou mudar, modificar o código interior e com isso mudar também o objeto ou mudar a situação. Mas, por mais que é importante a gente estudar a parte filosófica e cabalística, tanto é que o primeiro livro de Kabbalah explora justamente isso, a criação do mundo através das palavras, eu acho que o mais importante é a gente chegar na prática. Lembrar de usar a nossa fala da forma correta. Elogiar, agradecer, e tudo isso ajuda para nós mesmos. Além de ajudar o próximo, isso ajuda, faz bem para mim mesmo. Então, a primeira coisa, eu acordo de manhã, eu estou agradecendo. E agora a gente chega no que o Rubens falou, a importância da boa comunicação. Então, não é só as palavras, também tem que saber como se comunicar. Existe um dito racídico antigo que diz o seguinte: tem 3 tipos de conversa. Tem aquela conversa que todos falam e ninguém escuta.
Tem aquela conversa que um fala e o outro escuta. E tem aquela conversa que ninguém fala e todos escutam. Um relacionamento genuíno, ele não precisa de palavras. É com o olhar, é sentir algo mais forte do que as palavras. As palavras... Meios não verbais. Meios não verbais. Da comunicação. Mas a primeira coisa a gente tem que tomar cuidado. Não existe mitzvah de ficar falando. A fala tem um objetivo, que o outro escute. E para isso, eu tenho que aprender a escutar também. Então, mais do que aprender a falar, é aprender a escutar. Isso, eu acredito que o Rebbe é o mestre em escutar. Nunca ninguém conheceu alguém igual o Rebbe, de escutar e estar com a pessoa. Não estou pensando o que eu vou responder, não estou pensando em outra coisa, não estou pensando em você, estou pensando no que você está falando e escutando. 100% absorver, igual um bebê. O bebê, quando você fala com ele, está com você. A gente vai crescendo e acha que eu sou multitarefas, mas isso daqui não é uma virtude, isso daqui é um defeito. Eu consegui realmente focar. Portanto, uma boa comunicação, primeiro ponto é, antes das palavras, aprender a escutar. Depois o tom da voz e a maneira que eu falo, assim por diante, são importantes e tem que aprender a falar, até como colocar as palavras, como montar. E às vezes vale a pena se preparar o que você vai falar. Então, se é uma coisa importante, você quer falar uma mensagem que você sabe que é forte, então treina antes e não sai de qualquer jeito. Nós temos que considerar o que nós falamos e como nós agimos. Eu li um artigo de alguém que o pai dele... Aconteceu alguma coisa, ele estava... Não sei, de cadeira de roda, não sei direito o que aconteceu, mas ele não estava no seu normal. E ele falou que ele não conseguia, ele sentia muito mal quando ele ia na frente das pessoas. Ele falou, tem 3 tipos de pessoas. Primeira pessoa, aquela que faz de conta que não te viu e foge, porque ela não sabe o que te falar. A segunda pessoa é que vem e começa a ter muita pena de você e fecha a cara, não sei o quê. E tem aquela terceira pessoa que reconhece que você tem um problema, mas conversa normalmente com você sem fazer diferença. Falou, eu não consigo lidar nem com aquela que me despreza, que faz de conta que não viu, que não sabe lidar, e aquele que tem pena também não me faz bem. Aquele que vem e me trata como uma pessoa, como um indivíduo, essa pessoa eu consigo conversar. Então isso eu estava lendo como um desabafo dessa pessoa, mas na realidade isso é algo que a gente tem que parar para pensar. Às vezes a gente tem dificuldade de enfrentar a dificuldade do outro. E tem técnicas, não, tem leis. Por exemplo, é muito difícil você ir confortar alguém que, Deus os livre, está de luto. Que está de luto. Como que você conforta alguém que está de luto? Principalmente uma coisa trágica, você não sabe o que falar. Não fala nada. A Alahá diz, quando você vai consolar alguém que está de luto, é proibido você falar. Você tem que ir lá e ficar quieto, mostrar presença. Se ele falar com você, você responde. E assim por diante. Que sábio. Muito sábio. Muito sábio. Tem uma análise de um psicólogo sobre as leis de luto pela Torá, como ele falou, como é incrível as leis de luto pela Torá. Mas assim também, quando alguém está doente, ligar, e assim, tudo isso daqui às vezes é um esforço, eu não sei o que falar, então eu omito. Não, tem que ser diferente. Eu tenho que ligar, tomar a iniciativa, e as palavras ajudam e muito. Às vezes não precisa, isso que eu estou falando, não precisa falar nada. Só ligar, estou pensando em você e pronto, e escutar, não precisa falar muita coisa. Só um minutinho, deixa eu só falar. Eu quero... Vamos focar depois, a gente abre para perguntas. Como prometido, vamos fazer agora um exercício de positividade. Se vocês quiserem, depois eu posso enviar. É uma prática interessante que pode ajudar a mudar a nossa vida. São afirmações positivas que ajudam a reconhecer a nossa capacidade e nosso valor intrínseco. Recomendo ler
isso frequentemente. Então, vamos lá. Afirmações positivas sobre mim. Não precisa escrever, depois eu mando. Eu sou único e respeitado por quem eu sou. Sou amado pelo Criador como um tesouro valiosíssimo. Sou bom e mereço ser amado. Aceito integralmente o meu jeito de ser. Somente por eu existir, meu Pai, quer dizer, Hashem, está feliz. Estou feliz pelo simples fato de estar vivo. Sou do jeito que sou e não preciso mudar para agradar alguém. Por mais que tenham falhas, elas são externas à minha essência. Meu corpo está sadio e é capaz de se curar de qualquer doença ou dor. Eu sou um canal de positividade para o mundo. A gente pode continuar, mas vamos agora passar para afirmações positivas sobre os outros. Considero cada um como sendo único e merecedor de respeito por quem essa pessoa é. Ninguém tira algo que é meu, cada um tem o que merece ter. O único fator que separa eu de você é o corpo. Pelas almas, estamos unidos. Às vezes, pessoas aparentam não boas. A gente já colocou aqui, não boas. Quando na realidade, estão sofrendo. Possuo uma alma infinita, capaz de amar o próximo com amor infinito. Sou capaz de julgar os outros favoravelmente, dando o benefício da dúvida. Posso aprender algo de cada pessoa que encontro. Os encontros são direcionados e guiados pelo Criador para o meu bem. Possuo muito amor e generosidade, capaz de compartilhar com os outros. Então, parece bobagem, mas não é. Essas frases são... Cada um pode criar suas frases. Essas frases de positividade, elas nos ajudam a nos conscientizar da nossa capacidade, da capacidade dos outros. E através da fala, nós trazemos isso à tona. Então, nós vimos a importância do otimismo, mas não só um otimismo em sentimento, nós precisamos trazer isso para fora. Nós precisamos falar não só para expressar o sentimento, mas para realizar o sentimento. As palavras, elas têm uma capacidade incrível de construir ou destruir. Vamos usar então para o bem. Fala. Eu queria dizer o seguinte, às vezes na fala, nós falamos coisas impulsivamente, depois a gente se arrepende. Sim. Acontece. Uhum. Já na escrita, eu sei que eu faço comercialmente, nós refletimos mais, quando vou falar com o cliente sobre um problema muito grande, eu falo de uma forma de contornar, não vou direto ao ponto, que eu explico para ele de uma forma de justamente não passar aquilo de uma forma... Existem várias formas de escrever, quer dizer, da mesma Sim. forma como existem várias formas de falar. Então você falou que tem que aprender com o vendedor. Não, é porque... Conversa de vendedor, se é isso? aplica isso também na escrita, que eu quero dizer, em parte se aplica na escrita também. A escrita é muito mais fácil. Eu acho que quando é uma coisa... que nós refletimos antes de escrever. Mais do que isso, eu acho que quando é um atrito, você quer resolver alguma coisa, escrever é a forma de falar sem ser interrompido. E também você tirar um pouco das barreiras. Porque quando você fala ou já está contrapondo, o outro vai ter mais tempo de refletir. Mas você falou que você fala por impulso, e por isso que a gente tem o dente e o lábio. A Hashem colocou 2 barreiras para a gente segurar a língua. Não, muitas vezes acontece, se arrepende. Bom, vou convidar agora a Mônica para assumir, por favor. Vou gravar. A palavra é uma flecha, né? Uma flecha. Põe aqui. Uma vez falado, não tem como... O vento leva. Já a escrita já é mais calibrada. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Rabino.
Então, na verdade, eu vou falar hoje umas palavras ligadas aí à nossa visão otimista e pessimista, né? E também aquilo que a gente fala, a nossa comunicação. Mas eu estou falando hoje aqui para comemorar também o meu aniversário judaico. Obrigada. E desde que eu comecei a comemorar o meu aniversário judaico e aprendi que o jeito certo de fazer isso é fazendo algum estudo, né? O que acontece? Quando a gente pensa no estudo, a gente não pensa na idade, né? Então não dá tempo para pensar em quantos anos está fazendo. E a idade é, na verdade, uma das nossas visões de mundo, se a gente tem uma visão mais pessimista ou mais otimista. Então a gente pode, sobre a idade, todo mundo tem esses pensamentos, né? Se eu estou envelhecendo, já faz muito tempo que eu estou por aqui, ou qualquer coisa mais negativa. Ou então a gente pode ter uma visão mais positiva, como aprendi recentemente, juventude acumulada. Então, a gente sempre tem que trazer uma visão positiva. E essa é uma maneira da gente ver qual que é a nossa preferência, o que eu penso sobre esse assunto. Na semana passada, vocês tiveram uma aula aqui, né? Muitas pessoas perguntaram por que eu não estava, né? Não estava previsto mesmo, mas eu estava em São Paulo fazendo um curso. E no curso foram falados alguns temas que eu queria falar aqui para vocês. Quais eram os principais temas? Primeiro, falando todas as pessoas são ok. Segundo, que todos nós temos os recursos que nós precisamos. Que a gente está exatamente onde a gente devia estar para a nossa missão. Pedindo para a gente cuidar da nossa comunicação, seja ela verbal ou não verbal. O mundo está sendo criado a todo momento, nós é que não temos essa consciência. E nossa jornada aqui é evolutiva para que a gente possa sair do nosso ego e se conectar com a nossa alma, e todos nós estamos ligados pela nossa alma. Bacana, né? Os temas, bem legais. Não era um curso de judaísmo, também não era um curso de Hassidut. Na verdade, era um curso de psicologia e coaching, mas os temas, né, tinham totalmente a ver, inclusive com a aula passada e mais ainda com essa aqui. E aí, não sendo um curso judaico, né, eu fiquei pensando, ou aqui está muito barato ou lá estava muito caro, né? Não sei, porque, né, eu devia ter ficado aqui, para que eu for para São Paulo, ficar 2 dias ouvindo a mesma coisa? Essa seria uma visão pessimista. A visão otimista é, que bom que tem todas essas pessoas ouvindo palavras boas, né? Palavras de Hassidut sem nem saber o que é isso, né? E que bom que eu pude ir lá e falar aqui de uma maneira diferente. Então, seja com a idade, seja com palestra ou qualquer outro assunto, o que a gente faz? A gente sempre atribui uma visão mais pessimista ou mais otimista, né? Então, para qualquer tema, a gente tem uma avaliação. E isso é o que a gente chama de estilo atributivo. Então, ser mais pessimista ou ser mais otimista é um estilo atributivo. É assim que a psicologia chama. E esse estilo atributivo, ele é formado até os 7 anos de idade. Então, aquela criança que é apresentada para um mundo que é perigoso, onde todo mundo é mau, onde vão acontecer coisas terríveis, qual é o estilo atributivo que ela pode desenvolver? Ela vai ser mais pessimista, ela vai ter uma visão de mundo mais nesse lugar. Se ela é apresentada num mundo com mais segurança, né, aprende a interagir com os outros de uma maneira mais saudável, ela vai ter um estilo atributivo mais otimista. Mas a boa notícia é que mesmo para quem já passou muito tempo dos 7 anos de idade, dá para aprender. Então, a gente pode reaprender o nosso estilo atributivo. E o que acontece? A gente apresenta uma avaliação, a gente atribui uma avaliação dos episódios da nossa vida através de 3 vertentes, né? Então, a cada episódio, a cada notícia, a cada acontecimento, eu atribuo
pela abrangência. O que quer dizer isso? Tudo dá certo ou nada dá certo. Isso é pela abrangência. Então, sempre que eu generalizo, eu estou deixando de avaliar aquele episódio como ele realmente é. Não deu certo naquela circunstância ou deu muito certo naquela circunstância. Então, quando eu avalio pela abrangência, eu estou generalizando e eu estou, na verdade, colocando tudo no mesmo lugar. A segunda vertente é pela permanência, né? Que é sempre dá certo ou nunca dá certo. Então, a primeira, tudo ou nada, que é a abrangência, e a segunda, a permanência, que é sempre ou nunca. E a gente também joga tudo nessa vala comum, vamos chamar assim, de tudo ou nada, ou sempre ou nunca. E ao invés de avaliar o episódio como ele realmente é. E a terceira vertente é a personalização. Comigo sempre acontece assim. Então, a pessoa traz para ela, né? Ela é a causa, o efeito e tudo está no controle dela. Ou ela joga esse controle para fora. O sistema não funciona, esse país é horrível. Enfim, a pessoa joga, então, no controle externo. Então, a gente tem a abrangência, tudo ou nada, a permanência, sempre ou nunca, e a personalização, interno ou externo. A gente atribui, então, para todos os episódios, para as pessoas, a gente sempre faz esse julgamento através dessas três vertentes, né? E através dessas três vertentes, a gente tem, então, uma visão, forma uma visão mais pessimista ou forma uma visão mais otimista. Sendo mais pessimista ou mais otimista, o que vai acontecer? Vai determinar o quanto você está preparado ou desamparado para os desafios reais. Então, se eu tenho uma visão mais otimista e eu procuro usar as palavras certas, eu estou mais preparado para os desafios reais. Se eu tenho uma visão mais pessimista e eu uso palavras negativas, como a gente viu ainda há pouco, eu fico mais desamparado para os desafios reais. Então, o que acontece? Se você reclama muito, você reclama da fila, você reclama do trânsito, você reclama dos filhos, enfim, das circunstâncias, você está gastando energia positiva. E o que acontece? Quando, de fato, você precisa daquela energia, você já gastou. E ninguém quer gastar, né? Você já gastou e você não tem energia para aquele desafio real. O que a gente está chamando de desafio real? São as circunstâncias da vida que realmente são desafiadoras. Uma doença, Deus nos livre, um falecimento, uma perda pessoal. Então, você gastou energia com a fila. E você não tem o recurso para usar naquele desafio real da sua vida. Então, na verdade, quanto mais você usar as palavras positivas e quanto mais você tiver esse estoque de otimismo, né, mais recursos positivos você terá para lidar com as coisas do dia a dia e também as coisas mais complexas. Então, contando uma história para vocês, né? Um jacaré, ele está à beira da lagoa. É boa, pegando um solzinho, relaxado, tranquilo, né? Fazendo o que ele faz de melhor, nada, né? E o que acontece? Vem uma onça. Quando o jacaré vê a onça, o que ele faz? Ele entra na lagoa. Entra na lagoa, a onça não vai entrar na água, se manda, né? E o jacaré vê que a onça foi embora. E para onde que ele volta? Para o sol, na boa. Ou esse jacaré começa a pensar, será que a onça vai voltar? Será que alguém vai ficar sabendo que eu fugi da onça? Sou um covarde mesmo, né? Eu preciso de uma estratégia para lidar com essa onça. O que a gente faz? A gente é muito mais complexo que esse jacaré, naturalmente. Mas a gente vive no estágio do segundo jacaré.
A gente não volta ao estágio de relaxamento após ter uma adversidade. A gente fica ruminando os pensamentos, ruminando, e será que alguém vai saber, e será que o vizinho, e será que isso, e será que aquilo, e entra numa ruminação onde, na verdade, você não tem essa interrupção de atribuição para os eventos que estão acontecendo. Então, não só você atribui positivamente ou negativamente, como você fica ainda ruminando aquele cenário e pensando, e se, e se, e se. Como o nosso processo cognitivo, ele funciona exatamente pelo pensamento, pela fala e pela ação, né? Não adianta só a gente ficar lá pensando, o que conta é a atitude. Então, se eu tomei uma atitude, que ela seja uma atitude positiva. Então, muitas vezes a gente vê aí, tá cheio de livros que ensinam a pensar positivo, né? E o segredo da vida é pensar positivo. É claro que pensar positivo ajuda, mas sair por aí só pensando positivo e rindo à toa, não é disso que a gente está falando. A gente está falando em pensar, falar e agir positivamente. Então, que a gente traga um circuito positivo, né? Não adianta também eu pensar uma coisa e falar outra e agir de uma terceira forma. E isso é que vai fazer com que a gente tenha uma atitude positiva, porque otimismo sem atitude não é nada, a gente está no vazio. E aí a gente pensa, poxa, bacana, né, tudo isso, mas é muito difícil com aquela pessoa, é muito difícil com aquele meu chefe. Ok, tem pessoas que são difíceis mesmo e tem circunstâncias que são extremamente difíceis. Mas vamos pensar numa coisa. Se a gente conhece uma pessoa hoje, você acaba de conhecer uma pessoa, e essa pessoa está chorando muito, ela está muito triste, ela está muito abalada, enfim, você pode até se sensibilizar, mas você não acha que toda a vida daquela pessoa é uma tragédia. Você percebe que aquilo é um momento. A mesma coisa se você conhece uma pessoa que está muito, muito feliz, está muito, muito animada. Você não acha que aquela pessoa nunca teve um problema. Ela está num momento feliz. E assim é a nossa percepção da realidade. A gente percebe dessa maneira. A gente percebe através de um recorte. A gente não tem o big picture. E a nossa interpretação dos acontecimentos, ela vem desse recorte. Então, aquele recorte que eu vejo, eu interpreto de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E a ideia é que a gente tem uma cena muito maior e nessa cena é que a gente está inserido, que é o mundo onde a gente está energeticamente conectado. Então, para a gente quebrar, né, esse circuito de pensamentos pessimistas que nos assolam muitas vezes, eu queria convidar vocês para fazer um exercício prático, se todo mundo topar, né? É rapidinho. E eu vou pedir para todo mundo ficar super confortável na cadeira. Tipo jacaré, assim, relax. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, quem quiser, naturalmente. Vamos fazer uma respiração bem simples. Respira pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez ainda. Respira pelo nariz e solta pela boca. E aí, assim, bem relaxados, eu vou pedir para vocês imaginarem uma tela mental. Abre uma tela na sua frente, na cor que você quiser. E agora, bem tranquilamente, diante dessa tela mental, pense no momento que você se sentiu muito bem, que você estava pleno, com os recursos altos,
e pronto para atuar em qualquer circunstância. No centro dessa tela, coloque uma imagem desse momento. Pode ser uma imagem que lembre a ideia de que você se sentiu, de como você se sentiu. Pode ser uma flor, o mar, uma foto, ou simplesmente você mesmo. E agora, como no editor de fotos, vá lá e aumente o brilho dessa imagem. Faça as cores ficarem mais fortes. E agora, coloque uma moldura linda. Faça o seu melhor quadro. Diante desse quadro, começa a tocar uma música na sua cabeça. Uma música que combina com essa imagem. E enquanto essa música toca, aumente o som. Aumente muito o som. E agora, ouvindo essa música e vendo essa linda imagem, sorria para você mesmo. E repita: eu tenho todos os recursos que eu preciso. E mais uma vez, podem falar alto: eu tenho todos os recursos que eu preciso. E mais uma vez, olhando para a tela, repitam: eu tenho todos os recursos que eu preciso. E agora, forte, com todos esses recursos que são seus, guarde essa tela na sua mente e no seu coração. E devagar, bem devagar, volte para a sala. Volte a abrir os olhos. Esse é seu truque, essa é sua âncora. Você pode usar essa tela quando estiver com pensamentos ruins, quando você estiver dirigindo ou quando você não conseguir dormir. Então, aproveitem seus recursos. É isso. Queria agradecer. Eu só queria encerrar dizendo que só na minha vida adulta, né, eu descobri que o dia do nascimento do meu pai era o mesmo dia que o meu em Ivrit, né? Então, eu queria dedicar essa aula para ele. Então, Lilu Nishmat Meir Ben Hana. Obrigada. Como